dia a todos e a todas. Essa mesa, ela tem como tema quem faz história das ciências sociais no Brasil. Porém, antes de começar a apresentação dos expositores, eu queria registrar a presença de dois colegas, duas pessoas que tiveram uma participação muito importante na criação da pós-graduação da Sociologia desse departamento. A professora Vilma Figueiredo e o professor Sadi Del Rosso. Bem, vamos começar então a mesa. Cada um tem mais ou menos 20 minutos para expor. Queria apresentar a professora Helena Bobeni, que é doutora em Sociologia e professora titular da Sociologia da UERJ. Foi pesquisadora durante muito tempo do CPDOC, de janeiro de 76 a dezembro de 2012, e professora titular da Escola Superior de Ciências Sociais, CPDOC, de março de 2006 a dezembro de 2012. Também integrou a diretoria da Sociedade Brasileira de Sociologia nos períodos de 2019 a 2021. A professora Bobeni tem uma produção muito importante sobre a história da sociologia no Brasil. Professor Jacó, professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Carlos, pesquisador do CPq, ex-presidente da SBS no período de 2019 a 2023. É doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado no Departamento de Estudos Urbanos da MIT. Atualmente é professor titular no Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Também tem uma produção muito importante, vários artigos sobre a história da sociologia no Brasil. O Mário Augusto Medeiros, da Unicamp, professor livre-docente da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, bolsista de produtividade do CNPq, tem mestrado e doutorado em Sociologia pela Unicamp, temas de interesse de pesquisa, teoria sociológica, pensamento social brasileiro, literatura e sociedade, intelectuais e sociedade, memória social, modernidade negra. O mediador que sou eu, Carlos Benedito Martins, professor emérito de Sociologia da Universidade de Brasília e bolsista de produtividade do CNPq. Possui doutorado de Sociologia pela Universidade de Paris V e realizou pós-doutorado de Sociologia na Universidade de Columbia, 2006 a 2007, na Universidade de Oxford, 2011 a 2012, e pelo College of London, em 2012 e 2022. Foi também presidente da SBS em dois períodos, 2015 a 2019. Posto isso, vamos começar as exposições. Primeiro, para a professora Bobeni, eu pedi a cada um mais ou menos ter 15 a 20 minutos de exposição, para depois a gente poder ter um debate com o público presente. Professora. Muito obrigada, Carlos. A vinda a Brasília sempre é carregada de emoções que são diferentes, que vêm desde Darcy até encontro com pessoas muito caras, e eu queria dizer para essa plateia que eu tenho aqui até o encontro com alguém que nasceu na minha cidade, que é coisa muito rara, porque é uma cidade muito pequena, Bom Jesus de Itabapona, e tenho um prazer enorme de te ver aqui, Angélica, que coisa boa. Bem, eu, antes de tudo, quero agradecer a Aide, foi uma ligação que ela me fez, muito impactante para mim. Eu fiquei com a vozinha dela no telefone um tempão. Foi muito antes, Helena, a gente está com vontade de fazer uma coisa assim, assim, assim. Ela ainda não tinha escrito o projeto quando apareceu e ela fez esse convite. E eu conheci a ideia aqui, em Brasília, apesar dela ser do Rio, numa situação que podia ser uma situação tensa, né, de concurso. Éramos eu, ela e Mário, também não conhecia, e foram 3 dias de absoluto entendimento, confiança, que deixa saudade. É difícil concurso público, deixa saudade,
porque é sempre momento de muita tensão, muita competição, mas era um ambiente absolutamente amigável, e eu tenho saudade daqueles dias do concurso. Então, quero, com esse agradecimento, cumprimentar o departamento, cumprimentar essa celebração e essa universidade, porque falar da memória e falar de institucionalização é quase sinônimo. Não é possível uma institucionalização sem memória. E depois dessa fala tão alentada da Edna, com esse histórico tão abrangente, essa mesa vai ter um sentido muito mais restrito, restrito não porque menor, mas porque focado, né, em uma dessas iniciativas para exatamente manter, ou pelo menos preservar, o que é fundamental para a institucionalização. Um campo de conhecimento é devedor, fundamentalmente, do acúmulo de experimentos, de iniciativas docentes, de linhas de pesquisa, enfim, de toda uma tradição que se consolida e que se prolonga graças ao empenho coletivo no decorrer dos anos e a consequente institucionalização daí decorrente. Se perdemos essa trajetória, perdemos a chance do amadurecimento, embora sempre incompleto, que estimula o aprendizado da ciência. Os equívocos inevitáveis, bem como os sucessos alvissareiros, são parte da construção de um campo de conhecimento. E ainda, talvez uma preocupação tributária da minha geração, o desconforto de assistir, pela velocidade e multiplicidade da comunicação ligeira e por uma crescente fragmentação dos objetos de atenção sociológica, um desapreço pelo contato com a história que envolveu os passos dados até o presente já consolidado. A apresentação do Departamento de Brasília que a gente teve na abertura nos deixa com um alento especial de saber que a UNB não está, pelo menos à vista, com essa sucumbida, né, a essa atmosfera, digamos, muito mais fragmentada. Esse encontro está na contramão, portanto, dessa última advertência pessimista. Tratar da memória é valorizar o esforço coletivo, histórico, na construção de um campo de conhecimento. Parabéns ao departamento que promove esse seminário, parabéns ao UNB. Minha geração e a anterior estiveram muito envolvidas com a construção de instituições, não apenas e sequer por um talento particular, mas por uma consciência do ganho coletivo que adviria de esforços mais sistemáticos. A contrapartida, e quem sabe até o elemento propulsor, vinha de um tipo de apoio a programas e instituições. O FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e agências de fomento, inclusive como a Fundação FOR, por exemplo, disponibilizavam fundos para centros de investigação, programas de pesquisa. O que individualmente poderíamos fazer era a solicitação de bolsa de iniciação científica que destinávamos aos estudantes sob nossa orientação. Os anos 90 alteraram fundamentalmente essa lógica, e os procedimentos de apoio e de avaliação foram se individualizando, cabendo aos atores a iniciativa de concorrer a projetos ou editais, tendo o desempenho individual metrificado pelo Lattes, a forma mais usual de avaliação do mérito daquele que se dispõe a coordenar tais esforços. Hoje não estamos reunidos para avaliação desta alteração. É uma nota que, a meu ver, pode nos ajudar a pensar em dificuldades adicionais para a manutenção e preservação de espaços mais coletivos de produção de conhecimento. A orientação ao desempenho individual persegue os estudantes desde já o final da graduação. Ao lado desse quadro mais interno ao desenvolvimento de áreas de conhecimento, convivemos com a fragmentação dos próprios objetos de interesse,
nem sempre vinculados a contextos mais compreensivos e estruturantes, sobretudo na interligação com dimensões mais amplas da vida social. Tudo isso me provocou como estímulo para atender a um convite que me foi muito caro. Minha contribuição a essa mesa talvez possa ser traduzida em 2 movimentos. Uma experiência de décadas no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, onde montagem de acervos, cuidado com memória, inovação metodológica na construção de fontes de pesquisa histórica e sociológica, e a participação que tive no esforço da FDS em garantir espaço para a guarda do acervo da SBS, de modo que o disponibilizasse de forma permanente e organizada para novas gerações. A experiência de pesquisadora do CPDOC foi responsável pelo convite feito por Célia Scalon, quando à frente da SBS, para pensar uma forma de preservar e unificar o arquivo disperso da SBS. Diferente da Ampox, que mantém ao longo de décadas uma secretaria em São Paulo, a SBS nunca fixou um espaço onde sua documentação e programação fossem acumulados. Uma preocupação imensa da associação por não contarmos com um centro organizador do histórico da SBS e um instrumento sistematizado de comunicação do que a associação produzia sucessivamente. Os 60 anos da SBS, celebrados no Rio de Janeiro, tinha Tom Dyer na presidência da SBS e Célia Scalon na secretaria da associação. Ficou muito evidente, na ocasião, a dificuldade para recuperar material que desse conta do histórico, dos ganhos, dos eventos, dos projetos da SBS. Foi a comprovação do esforço imenso feito pela direção da SBS, em conjunto com a coordenação do evento, sobretudo com o trabalho das sociólogas Gláucia Vilas Boas e Nízia Trindade Lima, para reunir materiais que expressassem o dinamismo da SBS, seus momentos importantes de avanço e também de resistência. Foi um momento especial de conscientização dos prejuízos que a dispersão do acervo histórico da SBS trazia à associação e ao desenvolvimento da própria sociologia no Brasil. Como a Edna bem salientou, a história da SBS é um pouco a história da sociologia no Brasil. A gestão que se seguiu à presidência de Tom contou com Célia na presidência e o congresso foi realizado em Curitiba. Na equipe de direção, Ana Luísa Salas desempenhou papel crucial na organização de toda a secretaria, recuperando documentos, organizando o que foi possível naquele curto espaço de tempo. Mas a questão permanecia: como corrigir a dispersão do acervo da SBS? A convite de Célia, nos reunimos no CPDOC. Célia, Ana Luísa, Cláudio, Celso Castro, que está aqui, e eu, para uma primeira conversa, a despeito da possibilidade de reunir no CPDOC toda a documentação da SBS. Não foi um processo natural, porque o CPDOC não tinha em seu programa de trabalho o cuidado e a preservação de acervos institucionais. Mas acabou sendo possível e o apoio do diretor, Celso Castro, ajudou muito na incorporação ao acervo do CPDOC a documentação e o histórico da SBS. Outra questão se impôs: como recolher o material disperso pelo Brasil e em mãos privadas dos sociólogos e sociólogas em seus guardados particulares. Jacó Lima já estava à frente da SBS como presidente. Criou imediatamente um grupo Memória, do qual fiz parte desde o início, e começamos a campanha para a recolha do material. Trabalhei com Jacó em 2 frentes: organização do histórico da SBS e sua preservação, e a produção dos livros, de que ele falará com mais detalhe daqui a pouquinho. A pandemia nos tomou a todos e acabou, curiosamente, favorecendo o trabalho que fizemos. O presidente da SBS solicitou de todas as secretarias
onde os congressos haviam sido realizados, que enviassem toda a documentação ali existente para o meu endereço pessoal no Rio de Janeiro. E uma bolsista pela SBS, à época doutoranda Mariana Siracusa, se reunia semanalmente comigo para abrirmos e tentarmos uma primeira ordenação daquela documentação. Em agosto de 22, todo o acervo foi entregue ao CPDOC. E me lembro com muita saudade do interesse e da participação da Estelinha, Maria Estela Grossi, nessa recuperação, o encanto dela na reunião de materiais que ela tinha ainda em mãos e me mandando e acompanhando do Rio, de Brasília para o Rio. De um acervo de história política do Brasil pós-30, o CPDOC hoje vem estimulando um acervo de história intelectual, recebendo arquivos de cientistas sociais, sociólogos, antropólogos e cientistas políticos, o que acabou conferindo ainda mais sentido, a meu ver, Celso talvez possa falar melhor, manter ali o acervo da SBS. Uma valiosa fonte de informações sobre a história da SBS e dos seus congressos. Estão ali atas de reuniões, fotografias, vídeos, documentos textuais que retratam a história da instituição desde a mudança do nome para a Sociedade Brasileira de Sociologia. A iniciativa de preservação da história da SBS, portanto, da sociologia no Brasil, está acompanhada, se pensamos em fontes primorosas de pesquisa, de 2 outros projetos que serão expostos nesse seminário. Memória das Ciências Sociais, uma vasta coleção de entrevistas filmadas com cientistas sociais que estão disponíveis ao público no site do CPDOC, inclusive com entrevistas com cientistas sociais de países de língua estrangeira, de língua portuguesa, Portugal, Moçambique, e que teve sua origem no projeto coordenado por Celso Castro, de qual participei, cientistas sociais de países de língua portuguesa, histórias de vida. São mais de 300 horas de gravação e sempre aberto à complementação e coordenação por parte do Celso, e que pude desfrutar, naquele momento, do imenso aprendizado que histórias de vida nos proporcionam, e o de memória da sociologia, pela reunião das bionotas no projeto Retratos Sociólogos e Sociólogos Brasileiras, de que se ocupará Jacó nesta mesa. Histórias e relatos de vida são fontes ricas para percebermos as dinâmicas de formação de campos e áreas de pesquisa, da diversidade e multiplicidade de interesses acadêmicos, do confronto de perspectivas como insumos essenciais à riqueza de determinada área de conhecimento. Eu pude usufruir, nos 2 projetos com os quais me envolvi, da riqueza que a combinação de relatos e contextos ali expressos revela sobre o desenvolvimento de um campo de conhecimento. E mostra, igualmente, as divergências entre perspectivas de análise e interpretação em uma mesma área de pesquisa, dando corpo a enunciados abstratos que fazemos quando mencionamos de que se constitui uma mesma disciplina. Os relatos individualizados são expressões dessa dinâmica. Os projetos em curso despertavam nossa vontade de agrupar atores com áreas específicas para tratá-las em conjunto. Nos aproximamos de forma mais viva do que aprendemos com Bourdieu a respeito da dinâmica dos campos intelectuais. Como toda fonte documental, os relatos, como os documentos, demandam o olhar crítico do pesquisador. Eles não falam por si e não são suficientes para dar conta do real de que se dispõem a tratar. São ricos enquanto fontes à espera de nossa imaginação sociológica para tratá-las. E esse seminário, a meu juízo, é tributário dessa ambição. Muito obrigada, Carlinhos. Muito obrigado. Passa a palavra, então, agora para o Jacó Lima. Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar nesse evento de comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação de Sociologia da UNB e agradeço profundamente o convite.
Bem, o projeto SBS Memória nasceu, como a Helena acabou de expor, de uma preocupação com a documentação da SBS, que circulava por sedes dos congressos bianuais e que resultou no acordo com o CPDOC da FGV do Rio, que digitalizou e disponibilizou o acervo para consulta. Esse acordo prevê a contínua alimentação desse acervo com fotos, documentos da SBS e de seus associados. Junto com essa preocupação, pensamos numa atividade de comemoração dos 70 anos da SBS, que ocorreu em 2020, e como conciliar essa comemoração num contexto da pandemia do Covid-19 e o isolamento social, assim como manter a visibilidade da própria associação. Até então, essa visibilidade se dava, para além dos congressos bianuais, por eventos de pequeno porte organizados por associados pelo país e que contavam com o apoio da SBS. Esses eventos eram autônomos e a SBS entrava com o nome ou era negociado pela diretoria com programas ou departamentos que se propunham a organizar encontros regionais ou temáticos. Outra atividade eram os fóruns realizados durante os encontros da Unpox, nos quais a SBS organizava de 2 a 3 mesas para discutir a sociologia, seus problemas e temas específicos. Por fim, tínhamos e temos a representação política, a participação em reuniões científicas na qual as associações eram convidadas ou congresso de outras associações no país e no exterior. Com a pandemia, a SBS teve que se reinventar. Para isso, criamos um comitê de mídia que passou a organizar atividades online, convidando colegas de todo o país para discutir os temas e questões da sociedade brasileira. Esse comitê foi organizado em 2020 e, a partir daí, várias atividades foram organizadas, com a dinamização do site, a inclusão de uma aba com a Biblioteca das Sociólogas Brasileiras, publicações de uma pesquisa realizada na Unicamp, a criação da SBS TV e do blog da SBS, além dos CPs que a Edna já falou. Várias atividades foram desenvolvidas, entre elas o SBS Convida, com 11 episódios com vídeos e podcasts que trataram de questões como desigualdades raciais e de gênero, políticas públicas, renda básica e cidadania, crise ambiental, produção de alimentos, mudança social e democracia, entre outros. Os vídeos estão disponíveis no canal do YouTube da SBS e os podcasts nos principais agregados de Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. A série SBS Convida, Papo Reto sobre racismo no Brasil, foi 4 episódios. O seminário Atualidade de Max Weber, com 4 episódios, e o seminário Esquenta, 20º Congresso, com 4 mesas e 6 eventos promovidos pelos comitês de pesquisa. Isso até o 20º Congresso, que foi realizado online em Belém. Posteriormente, com a atenuação do isolamento social, continuamos ativos online com as metodológicas, aulas abertas, ciclo Pierre Bourdieu e um seminário sobre o projeto teórico de Erving Goffman, no qual o professor Carlos Benedito foi um dos coordenadores. Realizado sempre em parceria com os comitês de pesquisa, com a Unpox, com suporte digital da SBS. Nosso canal chegou a ter 4.400 seria ideal, né? Mas 4.600 inscritos, com a participação variando conforme as atividades, todas elas divulgadas nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Com isso, nós conseguimos atrair uma moçada nova para a SBS, extremamente hábil, extremamente acostumada com as redes sociais, coisa que nós, da velha geração, tivemos que aprender um pouco na marra e até hoje ainda temos uma certa dificuldade, tá? Além dessas atividades, demos início às comemorações dos 70 anos, com um subprojeto do SBS Memória, que a Helena fez referência, que foi a série Retratos, Sociólogos e Sociólogas Brasileiras. O projeto buscou contar a história da sociologia brasileira através dos seus atores, para além dos cânones
sem desconsiderá-los, da disciplina, dos profissionais que foram responsáveis pela institucionalização, consolidação e expansão da disciplina em diferentes regiões do país. De novo, Edna, a questão do fora do eixo, talvez pela minha trajetória pessoal, a questão do fora do eixo, para mim, sempre foi muito importante. Eu comecei minha carreira e, por 20 anos, eu fui professor da Universidade Federal da Paraíba e senti o que era ser um paulista na Paraíba e depois, quando eu voltei para São Paulo, um paraibano em São Paulo. Ou seja, coisas que nós discutimos muito, mas que, na prática, a resolução é outra. Tá? Então, esse fora do eixo, para mim, sempre foi muito interessante. E eu tive a parceria da Helena, que foi fundamental para a gente levar adiante esse projeto, além da comissão que nós organizamos para tratar esse projeto, né? Como mostrar para o pessoal, todos os sociólogos que, com uma visibilidade diferenciada, construíram a sociologia no Brasil. Ou seja, não bastava a gente falar, como nós vimos, dos nossos grandes sociólogos, que extremamente conhecidos, de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas e o resto do Brasil? Não existia. Lembrar que desde os anos 30 nós temos escolas de sociologia, não apenas em São Paulo, mas também em outras regiões do país. Para vocês terem uma ideia, até 60 nós já tínhamos 20 cursos de graduação de ciências sociais no país. Ou seja, fazia sociologias, mas ninguém, a informação que temos é muito pouca. Tá? Então, a iniciativa foi inspirada originalmente nas bionotas do blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social da UFRJ, coordenada pelo André Botelho, e também do projeto que a Helena fez referência, do projeto do CPDOC sobre memórias das ciências sociais. Só que nós não tínhamos o fôlego de fazer vídeos ou de fazer entrevistas, porque foi um contexto em que a SBS ficou não exatamente sem dinheiro, mas foi um momento do período Bolsonaro em que nós não tivemos acesso a financiamento para nada. Certo? Então, nós contávamos com a herança deixada pelo professor Carlos Benedito, com o congresso que foi realizado aqui em Brasília, né? Então, o dinheiro de Brasília nos ajudou a segurar a SBS por um tempo. Tá? Então, com a autorização da coordenação do André Botelho, nós solicitamos, para dar início ao nosso projeto, a reprodução de 9 bionotas. O que nós chamamos de bionotas? Pequenas biografias, tá? No máximo de 3 páginas, e que concretamente a gente começou com essas mini biografias e, a partir daí, nós organizamos uma pequena equipe, certo? Que do primeiro ano está aqui a Lidiane, e depois nós incorporamos o Hammurabi, que estava por aqui, mas está lá atrás. E, em seguida, nós expandimos essa equipe para fazer. Elaboramos uma pequena listagem de nomes a serem biografados a partir dos canônicos e dos pioneiros que tiveram nos primórdios, não apenas de nossa associação, mas que tiveram, por exemplo, como professores da Escola de Sociologia e Política nos anos 30, 40, enfim, de quem participou da diretoria da Sociedade Paulista de Sociologia de 1937 e depois de 1950, quando ela passa para ser a Sociedade Brasileira de Sociologia. Claro, agora isso não foi tão fácil como a gente supunha. Tá? Por quê? Porque quem escreveria? A SBS não podia pagar para ninguém. Então, nós fomos atrás de voluntários. Tá? E efetivamente, entramos em contato com alguns colegas que nem sempre entenderam a proposta e que não manifestaram interesse. Ou manifestaram interesses e, entusiasticamente, eles contribuíram com isso. Recorremos, então, àquela nossa tradicional estratégia. Né? Pegamos nossos alunos de doutorados e sugerimos que eles fizessem voluntariamente, escrevessem voluntariamente, certo? Algumas bionotas, certo? E que nenhum recusou.
todos eles fizeram, tá? E com isso a gente conseguiu botar em frente o nosso projeto, tá? E também orientando-os de alguns dos nomes sugeridos na primeira listagem, certo? Então, vocês vão perceber que esses volumes Não, antes, por favor. Tem um com a capa dos 3 volumes só para... Aí, tá? Esses 3 volumes que eles estão disponíveis para download, vocês vão perceber que repetem-se vários autores, tá? Porque foram ou aqueles alunos que se dispuseram, né, voluntariamente, ou alguns colegas que também foram atrás e escreveram algumas bionotas, tá? Então, não se buscou fazer apenas uma edição in memoriam àqueles que construíram a sociologia brasileira, mas acrescer esses nomes àqueles que continuam contribuindo para o desenvolvimento da sociologia brasileira nesses últimos 70 anos. Então, nós pegamos... inicialmente, nós estabelecemos que as biografias seriam de colegas que também tivessem 70 anos como condição para serem escolhidos. Mas, em seguida, por sugestão da equipe, nós baixamos para 65 anos, por considerarmos que integram uma mesma geração, participando do mesmo contexto histórico, social, político e cultural. As bionotas tinham como propostas 3 páginas no máximo e deveria ter informações básicas sobre o biografado, mas não uma reprodução do currículo Lattes, tá? A ideia não era simplesmente fazer isso. Outras informações que dessem uma ideia da origem dos biografados, de como entram para a sociologia, como suas carreiras aconteceram. Mas foi difícil obter uma uniformidade, dado o grau voluntário, né? Ou seja, nós pedíamos para determinados colegas que, às vezes, os colegas não observavam e nós tentávamos, né? Seja a equipe, seja eu com a Helena, nas revisões finais, dar um formato similar aos outros, né? Então, nós tivemos situações interessantes, que escreveram uma página só, uma página e um parágrafo, ou escreveram artigos de quase 10 páginas, que nós terminamos deixando porque efetivamente ficaram muito bons, né? Ficaram muito bons e também nos revelou coisas que nós desconhecíamos, tá? Então, eu e a Helena fazíamos uma revisão sem intervir muito no texto. Quando muito problemático, nós retornávamos aos autores que nem sempre aceitavam de bom grado as modificações sugeridas, tá? Afinal, não era uma revista que estava dando um parecer, era uma biografia que tinha sido escrita, certo? Que nós pedimos, por favor, e ainda a gente chegava e mandava para a pessoa corrigir. Teve colegas que não aceitaram e simplesmente não fizeram, certo? Dado o caráter voluntário dessas contribuições, isso aqui, inclusive, é uma fala da Helena, não foi possível esperar uma reconstituição histórica consistente ou mesmo hierarquizada por algum critério diferencial que incluiria todos ou a maioria dos atores envolvidos nos processos de institucionalização da sociologia, tá? No geral, os biografados contaram com a empatia dos autores, que assinavam as bionotas, mobilizando afetos. Isso a Helena, não é, Helena? Peguei esse trecho seu, o que faz que tenhamos, em geral, uma visão multifacetada de suas trajetórias. Um pouco que nós tivemos aqui na abertura. A ideia da Bionotas também foi fazer uma celebração, tá? Celebração desses colegas que concretamente que constituíram concretamente a sociologia brasileira. Mesmo assim, com esse caráter, a recuperação das trajetórias, as interpretações sobre elas, nos ajudam a complementar informações presentes em documentos oficiais, em mini-bios existentes no site, dos cursos de programas ou de publicações, para além dos autores
canônicos, como eu já fiz referência, que configuraram a disciplina no país, para os quais existe farta documentação sobre suas trajetórias. Tá? E mais ainda, possibilitou dar visibilidade àqueles que batalharam pela disciplina fora dos grandes centros e foram invisibilizados por essa história canônica, como eu fiz referência. Tá? E também nós tentamos abrir para profissionais fora da academia, certo? Agora com sucesso relativo, porque já foi mais difícil, a não ser em alguns, em 2 estados onde os colegas foram atrás, os colegas da equipe, que foi no estado de Minas e no estado do Paraná, que fizeram um levantamento, inclusive junto a institutos de pesquisa, com profissionais desse perfil que nós sugerimos. Estabelecemos ainda, digamos assim, para animar os nossos voluntários, que as bionotas comportariam e-books a ser publicados pela SBS, tá? Em formas, e para evitarmos alguns acidentes digitais, o que efetivamente aconteceu no 7 de setembro, com o hackeamento do nosso site, e para incentivar nossos doutorandos a escreverem e assim terem uma publicação. Tá? A partir da publicação do primeiro e-book e a concentração excessiva de trabalhos em nossas mãos, ampliamos a equipe, colocando representantes das diversas regiões do país e estados. Isso ampliou muito o nosso alcance, sendo os critérios de relevância dos nomes sugeridos responsabilidades dos membros da equipe. Começamos a publicar as bionotas no Facebook e Instagram semanalmente, garantindo a visibilidade digital da SBS. Lembrar que nós estamos num período pandêmico e pós-pandêmico, onde lentamente as atividades vão sendo reproduzidas. Na publicação, sintetizávamos os objetivos do projeto e convidávamos o público a sugerir nomes e propor bionotas. O retorno foi tímido, mas teve, certo? Nós tivemos mais de 10 a 15 bionotas que foram por sugestões recebidas nas redes sociais. Tá? Para a publicação dos e-books, organizamos as bionotas em 3 períodos, com uma certa arbitrariedade, que estabelecemos como definidores da história da sociologia do Brasil e da SBS, nesses últimos 70 anos. Tá? Tendo o ano de 2020 como referência. No caso, seria 85 anos se nós considerássemos a Sociedade Paulista de Sociologia. Tá? E também a primeira turma de sociólogos formados no país pela Escola Livre de Sociologia Política em 1937. Para isso, a Escola de Sociologia Política ela disponibiliza, se não me engano até hoje, no site o nome dos formados desde 1937. Então, isso foi possível fazer. Tá? O Sérgio Miceli tem um artigo clássico naquela História das Ciências Sociais que ele conseguiu da USP também. Mas nós não tínhamos uma equipe de pesquisadores para ir atrás concretamente, nem como financiar nada. Então, como eu falei, era tudo na base da boa vontade. Tá? Então, os 3 períodos foram os precursores, que refere-se àqueles profissionais que acompanharam, de alguma forma, o surgimento da SBS e dela participaram em comissões de diretorias, ou ainda me desconcentrou, ou ainda enquanto sociólogos ou acadêmicos até 1964. Tá? O segundo período, resistências e organização, que acompanha os 21 anos da ditadura militar, de 1964 até 1985, da repressão e suas consequências em termos de aposentadorias e exílios compulsórios, suas contribuições e paradoxos, assim como o surgimento de institutos de pesquisa com apoio internacional e a estruturação da pós-graduação e pesquisa no país a partir da atuação da CAPES e do CNPq. Momento este em que a SBS teve suas atividades suspensas. E o terceiro, expansão e consolidação do campo, que é a retomada da SBS em 1986, em termos de reorganização, e 87, o primeiro congresso, que foi aqui em Brasília,
com a constituição e expansão do Sistema Federal de Universidades, da expansão da pós-graduação nacionalmente, do surgimento da nova geração formada no país e no exterior, e a consolidação da pesquisa em sociologia a partir daí. O ano de 86 marca também não apenas a reorganização da SBS, mas também a regularização dos seus congressos anuais. Dado o recorte etário dos biografados, delimitamos o ano 2000 como uma marca de corte também. Essa organização dos 3 momentos teve a finalidade de facilitar o trabalho de identificação dos atores que transitaram no tempo e atuaram nesses diferentes momentos, arbitrados para a recuperação da história da sociologia brasileira. Os 3 momentos foram observados de forma flexível, uma vez que os diversos atores, em suas trajetórias, em geral, vivenciaram mais de um desses momentos, utilizados como forma de marcar a construção do campo. Essa flexibilidade levou em conta também colegas falecidos precocemente, que deixaram contribuição substantiva, acadêmica, independente da idade. Também consideramos nessa seleção alguns colegas estrangeiros com forte presença em nosso cenário acadêmico nacional e que desenvolveram suas carreiras e se destacaram, ou mesmo dos nossos nacionais, né, que desenvolveram suas carreiras e se destacaram na sociologia em outros países. Dado o grande número de profissionais desses períodos e a dificuldade de trabalharmos apenas com esses recortes temporais, as bionotas foram escritas simultaneamente. Em outros termos, os profissionais que tiveram algum destaque nacional, regional ou local em algum dos 3 períodos selecionados. O projeto foi desenvolvido, como eu falei, no período 2020-2023, período esse marcado por ataques a universidades e à sociologia em particular, assim como o corte de recursos. Lembrar que o evento de 2021 foi online e sem financiamento algum, a não ser da Fundação Ford, a partir de um projeto que nós conseguimos junto com a Ampox, a ABCP e a ABA, certo? Que ajudou bastante, e o resto foi conseguido através do saldo ainda do congresso anterior da SBS e do pagamento das inscrições, certo? Mesmo de 2023, nós conseguimos, por exemplo, uma verba do CNPq bastante modesta e não conseguimos nada da CAPES, certo? Então, foi basicamente feito seja com esses recursos, seja com a própria adesão dos associados. Ou seja, o que nos deixou muito contentes, porque mostrou que a SBS conseguiu manter essa visibilidade nesse período e a atuação dos associados, dos estudantes que procuraram bastante a nossa SBS. Tá? Então, basicamente, esse período a SBS conseguiu se manter com seus próprios recursos e pela contribuição dos associados e com a verba disponível pelo Congresso de 2019, como eu me referi, e o auxílio da Fundação Forte. O Congresso de 2021, já presencial, teve uma forte presença da comunidade, permitindo à associação manter suas contas em dia e desenvolver seus projetos e atividades. Reproduzindo a introdução de uns volumes do retrato, tá? Trajetórias intelectuais, e aqui já finalizando. Trajetórias intelectuais são fontes que iluminam, e aqui eu estou copiando a Helena de novo, a multiplicidade de caminhos de pesquisa e conhecimento de um campo científico. A sociologia não foge dessa possibilidade. Pesquisadores e professores traçam suas vidas planejadas, ou mesmo por acasos fortuitos, em torno de inquietações, interesses acadêmicos, oportunidades variadas ou chamadas institucionais, dando vida e corpo a um campo de conhecimento específico. O percurso dos autores diz muito sobre o movimento da sociologia, seus matrizes e sua diversidade. Essa foi a aposta da SBS no projeto de celebração dos 70 anos da associação. Os 3 volumes ilustram a dinâmica de uma disciplina afetada por conjunturas ao mesmo tempo que as afeta igualmente. A comunidade de sociólogos e sociólogos que integra a SBS não desconhece os dilemas metodológicos implicados na eleição de biografias como vetores de interpretação de contextos mais abrangentes. Desde a formulação do projeto, lidamos a um só tempo
com a riqueza e a fragilidade desse caminho diante do empenho pelo conhecimento, do extenso campo de atuação intelectual e profissional da sociologia no Brasil. Prevaleceu, no entanto, a crença de que, em um país da extensão do Brasil, marcado por uma diversidade dificilmente retratável e uma desigualdade regional marcante, um projeto como esse poderia ser mais um passo na direção da troca, do intercâmbio e do fortalecimento de iniciativas espalhadas e nem sempre conhecidas pela própria comunidade. Os próprios editores se surpreenderam com o volume de informações que chegaram pelas mais variadas bionotas, uma expressão da fecundidade e criatividade da imaginação sociológica brasileira. Foram 315 bionotas escritas por 316 autores. Por fim, quando encerramos o projeto, deixamos uma lista de sociólogos e sociólogos a serem biografados e que, no tempo que dispusemos, não foi possível fazer, seja pela dificuldade de encontrar documentos e de contato com possíveis autores. Essa tarefa ficou para gestões posteriores examinar sua viabilidade e dar continuidade à proposta. Ou seja, ficou uma lista para a gente continuar um quarto volume dessas trajetórias, mas aí acabou o tempo. Acabou o tempo e, com isso, nós encerramos o projeto. Obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o professor Marcelo, para o professor Mário Augusto. Sim. Bom, bom dia a todo mundo presente, e eu quero começar a agradecer o convite para participar dessa mesa, participar desse seminário, cumprimentar o Departamento de Sociologia da UNB pelo seu 50º programa de pós-graduação. Fico muito feliz de poder retornar à UNB. Como Helena disse, a primeira vez que eu estive aqui foi justamente com a Aide e Helena, né, numa semana que foi, pelo menos para nós, muito agradável, que foi a semana do concurso, que nós não conhecíamos, e foi possível ter trocas muito intensas, muito bacanas, que permitiram também a entrada de novos colegas no departamento, Tânia, Daniela, Marcelo, Ricardo, vejo alguns aqui, acho que está tudo bem ainda depois do concurso, as pessoas se cumprimentam, e também fico muito feliz de poder retornar. Depois disso, eu só voltei ao UNB mais uma vez a convite da professora Jaqueline Moraes Teixeira, né, e um departamento onde tenho colegas muito queridos, como Eduardo, como Stefan, que colaboramos eventualmente, mas mais virtualmente. Então, também na figura da professora Aide e do Matheus, que fez todos esses contatos ao longo desses últimos meses, eu quero cumprimentar todo mundo que trabalhou para que esse evento fosse possível. E eu procurei, quando recebi o convite, enfim, me ater à pergunta e tentar responder de maneira... A pergunta, quem faz a história das ciências sociais no Brasil, tentei responder da maneira mais, direta possível, né? Sem grandes elaborações, para poder conversar mesmo com vocês, né? Então, a resposta quase automática e simples é que são os próprios cientistas sociais. Porém, nessa devolutiva, tem uma série de pressupostos e problemas sociologicamente interessantes para pensar e para analisar. O primeiro deles, e que já apareceu aqui na fala da professora Égina, da professora Helena e Jacó também, é um debate bastante conhecido de que as ciências sociais são um tipo de área absolutamente autorreflexiva, ou seja, a análise dos seus percursos, temas, métodos, obras, contribuições de pesquisadores e pesquisadoras implica numa forma de conhecimento histórico e acumulativo, sendo muito difícil a invenção sem a rotinização
o rompimento sem conhecer o que veio antes. Um segundo problema é que, em sendo os próprios cientistas sociais e raramente profissionais externos à área, isso implica claramente em vieses. Quem foram ou são esses cientistas sociais que escrevem ou escreveram a história das ciências sociais? A estratificação social, as origens de classe, a identidade étnico-racial, faixa etária, gênero, de um lado, e de outro, o alinhamento metodológico, a posição no campo, o lugar institucional, a seleção de autores, obras, histórias, a avaliação de contribuições, posicionamento político, etc. Tudo isso implica também numa dimensão autorreflexiva de quem pensa sobre as áreas de maneira a contar uma história e, portanto, cria cânones, proscritos, satélites e planetas. Mais um problema inicial: os cientistas sociais. Salvo engano, até há pouco tempo, essa história estava contada bastante delineada pelo artigo definido que eu empreguei e muito pouco se refletia acerca das implicações do seu uso. Os cientistas sociais, majoritariamente, são homens brancos que escreveram a história das ciências sociais no Brasil, com contáveis exceções. Isso, em 2025, pode soar como um certo chover no molhado para algumas pessoas, né? Mas é importante afirmar, pois permite refazer um percurso e as suas implicações, bem como analisar o significado disto, tendo em vista as mudanças sociais a que estamos todas e todos sujeitas, quer queiramos ou não. Ou, para dialogar com a fala de Helena e Jacó, fazer algo fora do eixo, né? Outro ponto interessante são as memórias dos cientistas sociais que se veem, por diferentes razões, historicamente implicados a contar sobre si e sobre os outros. Há exemplos variados ao longo do século XX desse tipo de produção literária e, novamente, majoritariamente de homens que narram, né? Geralmente como fundadores de propostas, escolas, em momentos destacados de institucionalização e de prestígio. Por exemplo, lendo as memórias de Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Claude Lévi-Strauss, etc., tem-se uma certa história das ciências sociais no Brasil no século XX. Essas memórias são seguidas também por projetos institucionais, e também a utilização aqui do plural, os cientistas sociais, implica numa narração de uma história coletiva. Os cientistas sociais são vistos e se veem em e como grupos de afinidades. Eventualmente organizam encontros ou jornadas celebrativas de algumas de suas figuras consideradas centrais numa certa configuração política e regional. A exemplo daquelas que foram organizadas na década de 80, em São Paulo, no final dos anos 80, pela Unesp, né? Salvo engano, os títulos publicados eram O Saber Militante, ensaio sobre Florestan Fernandes, em 87, História Ideal, ensaio sobre Caio Prado Júnior, em 89, Uma Homenagem a Antônio Cândido, em 1990, Humanismo e Compromisso, ensaio sobre Ottaviani, em 1996, volumes que foram organizados por orientação da professora Maria Ângela Dincal, né? O último acerca do Iane pelos colegas Maria Isabel Faleiros e Regina Crespo. Fora do âmbito paulista, com o mesmo ânimo, é importante destacar Ideias de Modernidade e Sociologia no Brasil, ensaio sobre Luiz de Aguiar Costa Pinto, que foi organizado por Marco Shore e a Gláucia Vilas Boas, em 1999. Nos anos 2000, também é interessante observar a importância dos registros orais de cientistas sociais por meio da concessão e publicação das suas entrevistas. Numa série de livros da editora 34, por exemplo, dedicada a economistas, filósofos, historiadores, um volume foi dedicado à sociologia, com o título de Conversa com os Sociólogos Brasileiros, né? Foi organizado em 2006 pelo professor Hélio de Rugai Bastos, o Fernando Abrúcio, Maria Rita Loureiro e o José Márcio Rego. Uma coletânea de entrevistas de 21 cientistas sociais, com apenas 3 mulheres publicadas naquela ocasião, majoritariamente das regiões Sudeste e Sul, que narram suas histórias de vida, formação acadêmica, projetos de investigação, redes de sociabilidade, redes científicas, num patamar alto das suas carreiras nas universidades brasileiras, todas e todos docentes titulares à ocasião. Mais recentemente, o CPDOC, que já foi mencionado aqui, produziu um conjunto mais abrangente de entrevistas com cientistas sociais,
e disponível na rede. O projeto Memórias das Ciências Sociais no Brasil teve sua origem no projeto Cientistas Sociais de Países de Língua Portuguesa, Histórias de Vida, que foi iniciado em 2007. Né? Foi alterado em 2008 para a História Audiovisual das Ciências Sociais nos países da comunidade de língua portuguesa. Ao todo, são 120 entrevistas, se eu não contei errado, disponibilizadas online e transcritas, sendo, salvo melhor juízo, o projeto mais amplo até então, envolvendo todas as áreas das ciências sociais. Algumas delas foram produzidas até o ano de 2024, então, praticamente 17 anos de projeto. O equilíbrio entre homens e mulheres é perceptível e também a diversidade regional. Infelizmente, não foi possível aferir o mesmo em termos de critérios de declaração étnico-racial, utilizando as categorias do IBGE. Por heteroidentificação, são majoritariamente pessoas brancas as entrevistadas, com exceção de um cientista social, entre aspas, amarelo, de origem asiática, e colegas que podem ser classificados, eventualmente, como pardas ou pardos. Porém, o que importa é que, na minutagem padrão, disponível no site, essa pergunta acerca da autodeclaração étnico-racial não é mencionada. Os cientistas sociais se configuram também como uma comunidade relativamente articulada, cuja coesão, igualmente relativa, pode ser contada, por exemplo, pelos esforços de construção institucional e de representação dos seus membros. Dito de outra forma, as histórias das ciências sociais podem ser contadas no Brasil pela história de seus congressos e associações fundantes de sociedades científicas, como já foi apresentado. Quer dizer, uma história da SBS, uma história da ABA, uma história da BCP, por exemplo, de quando foram criadas, respectivamente, seus encontros, a formação de seus GTs, a longevidade desses GTs, a rotinização e invenção dos grupos de trabalho que vão compondo. As histórias particulares dessas associações são absolutamente interessantes e incontornáveis para compreender como as comunidades de cientistas sociais se articulam no tempo e no espaço. Agora, uma história das ciências sociais a partir dos anos 1980 e ainda contando. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, no entanto, a projetos mais antigos que se propuseram a ser supra-institucionais, ou melhor, articulados ou orientados para e ou pela, por exemplo, Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOX, visando a tentativa de contar histórias das ciências sociais por diferentes ângulos e com aqueles viés já sublinhados. Adiante que é necessário realizar muito mais pesquisas do que eu fiz por agora, para reconstruir os contextos sociais desses projetos, além da importância de entrevistar as pessoas envolvidas neles, bem como investigar os acervos dessas instituições, buscando compreender propósitos, formas de financiamento e com todas as dificuldades que Jacó apontou na fala anteriormente. Né? De toda maneira, os apontamentos gerais servirão para as balizas que eu quero conversar com vocês. Por exemplo, ao longo da década de 80, a editora Sumaré, em São Paulo, em parceria com o IDESP, o Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo, salvo engano, ambos coordenados por Sérgio Miceli, organiza uma publicação seriada com o título de História das Ciências Sociais. Uma dezena de estudos monográficos que objetivavam criar um panorama a respeito do tema, enfocando subtemas como, por exemplo, a revista de Sociologia, da Escola Livre de Sociologia e Política, que foi feita pelo Fernando Limonge, a revista EMB, com relação a uma pesquisa a respeito de uma revista de cultura em São Paulo, da Mônica França, a carreira de Gilberto Freire, feita por Paul Freston, Cientistas Sociais e Militares no Desenvolvimento CNPq, da Maria Cecília Forjas, Franceses e Norte-Americanos nas Ciências Sociais Brasileiras, feita pela Fernanda Peixoto, A Era dos Museus, pela Lilia Schwartz, o Retratos do Brasil, com relação às editoras e editores da coleção brasiliana, pela Heloísa Pontes, Uma Modernidade Possível a respeito das Ciências Sociais em Minas Gerais, de Maria Arminda Arruda, os Institutos Históricos e Geográficos Brasileiros, também escrito pela Lilia Schwartz, As Ciências Sociais na FAPESP, em São Paulo, da Maria Cecília Forjas, e o último volume, o 11º volume, Tomando Partido, Formando Opinião, Os Cientistas Sociais, a Imprensa, da Maria Hermínia Tavares, em 92. Uma coleção que vai de 1987 a 1992, portanto. Esses volumes
que eu tive acesso, não posso afirmar por enquanto se essa série continuou, como a editora Sumaré terminou. O fato é que aqueles livretos deram origem a um projeto maior pelo qual o grupo ficou em evidência, os livros Histórias das Ciências Sociais no Brasil, os volumes 1 e 2. Né? Com poucas variações, os capítulos do primeiro volume foram compostos pela maior parte das monografias publicadas na série, com acréscimos de 2 textos bastante conhecidos do Sérgio Miceli, por uma sociologia das ciências sociais e o condicionante do desenvolvimento das ciências sociais, e alterações nos textos do Fernando Limonge e da Maria Hermínia Tavares, né, a respeito da própria Universidade de São Paulo e dos dilemas de institucionalização das ciências sociais no Rio de Janeiro. Também uma alteração no texto do Paul Freston, que agora não mais falando sobre, especificamente de Gilberto Freire, mas sobre o Instituto Joaquim Nabuco, em Recife. O volume 2 do projeto tem uma amplitude maior do que o primeiro, que está majoritária e institucionalmente voltado para o eixo sudestino do país. Uma visão sobre as instituições como forma de explicar a história das ciências sociais permanece fortemente, mas também se dilui com abertura para outras disciplinas. A antropologia no Brasil, que é escrito por Marisa Correia, uma problematização sobre a profissão de cientista social, que foi escrita pela Maria da Glória Bonelli, sobre a crise dos centros de pesquisa no período ditatorial, também escrito pelo Bernardo Sorge. E os outros capítulos vão tratar de desenvolvimentos particulares das disciplinas, com foco na sociologia em São Paulo, sobre Florestan, e no Rio, que vai ser escrito pela Lúcia Lippe e Maria Arminda, respectivamente. Ou sobre a Fundação Ford e a produção de livros na década de 30. Também sobre a Sociedade de Etnologia e Folclore e Sociologia, que vai ser escrito pela Silvana Rubino. Eu não vou ter espaço aqui para analisar o conteúdo dos textos, obviamente, mas sim o seu enquadramento, que organizou uma forma de historiar as ciências sociais no Brasil, observando a maneira como vão se criando as condições sociais para que as instituições científicas fossem possíveis, tendo sujeitos específicos em posições chaves para desempenhar o papel de mobilizadores de agendas de investigação, bibliografias internacionais, alinhamento a escolas centrais vistas da periferia do sistema capitalista e da sua relação colonial. Um olhar bastante incisivo a partir do Sudeste sobre ele, que pressupõe a sua irradiação para outras geografias no Brasil. Esse modelo analítico vigora ao longo dos anos 90 e ganha outras camadas em projetos de rotinização de bibliografias a partir da Ampox. Nessa década, até 2002, além de uma abordagem institucional, outra forma de se contar a história da disciplina é pelo seu repertório de leituras em determinados campos analíticos. Também concebido por Sérgio Miceli, a coleção O que Ler na Ciência Social Brasileira, entre 1970 e 1995, com 4 volumes, dava conta de cada uma das áreas, convidando especialistas para fazer balanços bibliográficos sobre temas específicos de investigação em antropologia, sociologia e política, sendo que o 4º volume se assemelha a um balanço dos seminários anteriores, complementando ausências temáticas. Há tanto um papel importante de rotinização de bibliografia como de memória do campo, ou dos campos, nesses volumes. Uma assertividade sobre o que deve ser lido, que é atestada por quem indica a leitura, uma disponibilidade da existência com um atestado do que também podia ainda faltar em quase um quarto de século de produção. Miceli estava preocupado com os vieses possíveis da coleção, tanto que nas apresentações dos volumes, ele se ocupa de chamar a atenção de quem lê o fato de que, eu cito, a preocupação em garantir uma participação equilibrada por gênero e por idade constituiu critério complementar na seleção dos componentes do grupo. Fim da citação. E anos depois, ele reforçaria o mesmo aspecto no 4º volume, sendo que o princípio era de que uma geração de cientistas sociais uma nova geração de cientistas sociais ocupando posições no campo, relativamente jovem, pudesse exercer uma voz autoral sobre as áreas de investigação das disciplinas. A forma de construção do projeto também chama atenção por se dar institucionalmente no âmbito dos encontros da Ampox, com rodadas prévias e fechadas de grupos de trabalho para discutir os textos e receber comentários críticos que viriam a compor os livros posteriormente publicados pela associação. Visto do ângulo da Ampox, a continuidade do projeto ganha um novo olhar em meados dos anos 2010,
com uma nova coleção denominada agora por Horizontes das Ciências Sociais, tendo a coordenação geral orientada pelo professor Carlos Benedito Martins, da UNB. O princípio institucional se mantém, mas também se amplia em termos de critérios de gênero, geracional, regional de participação. O caráter reflexivo das ciências sociais está expresso desde o começo na nota conjunta assinada pela diretoria, presidida pela professora Maria Alice Rezende Carvalho, porém agora com uma sinalização pontual para algo que deve passar a ser, em minha análise, pelo que eu ouvi dos colegas da mesa, também um norte para novas publicações desse tipo. Eu cito: de tempos em tempos, a ciência social no Brasil se pensa. A democratização do acesso à universidade, especialmente a ampliação dos cursos de ciências sociais no país, impõe frequentes incursões a esse grande campo que temos construído, pois são elas que consolidam o nosso repertório, permitem avaliar as direções que tomamos. Fim da citação. Portanto, a noção de que as mudanças sociais vigentes no Brasil durante a época da produção do projeto deveriam ter alguma ressonância na coleção de livros estava, de alguma maneira, indicada. Carlos Benedito Martins, na apresentação do projeto, destacou, entre outros pontos, algo nesse sentido. Primeiro, a destinação explícita daquele projeto para os cursos de graduação e pós-graduação em ciências sociais, naquele contexto de mudança. Segundo, o envolvimento mais claro das direções de área da ANPOX no convite a autoras e autores, visando a sua pluralidade e debate com os programas de pós em nível nacional. Um projeto institucional da ANPOX, mas que conta uma história das ciências sociais como um retrato mais amplo. Aumentar o número de autoras e autores, há uma capilaridade maior de região, a preocupação com o equilíbrio de contribuição de homens e mulheres estava mantida, bem como a tentativa de conversar com novas gerações de cientistas sociais em postos específicos. O desafio de se colocar em compasso com as mudanças e contexto das universidades brasileiras, especialmente a partir de 2002, com as ações afirmativas nos campi e carreiras docentes, também no horizonte. Caminhando para as minhas ponderações finais. Esse rápido exercício que eu fiz aqui teve o intuito de dialogar com a pergunta proposta por vocês, para o seminário, e conversar. Porém, eu penso que pode ser também uma forma de refletir sobre que histórias das ciências sociais podem ser contadas no Brasil, levando em contexto a aceleração e consolidação de mudanças sociais importantes dos últimos 25 anos. Que histórias podem ser contadas a partir de políticas antirracistas com cenário de ações afirmativas nos cursos de graduação, pós e concursos docentes? Que novas trajetórias, projetos, autoras, autores e visadas sobre os campos de investigação podem surgir daí? Com o debate sobre gênero que se ampliou significativamente, que novas histórias das ciências sociais no Brasil podem ser contadas? De sujeitos pesquisados a sujeitos pesquisadores, as populações originárias contarão outras histórias das ciências sociais brasileiras, se consultadas em 2025, num mundo que se abre de forma tão desafiadora e interessante, ao mesmo passo que colapsa com os problemas do capitalismo e do clima, diferentes consequências danosas do capitalismo, é apostar que sim. De certa forma, essa história das disciplinas e da sociologia em particular tem sido reescrita com esses novos problemas por nós e pelos colegas que vêm adiante. Tanto pelas ações de novos docentes que foram formados nos contextos das ações afirmativas ao longo dos anos 2000, em cursos de graduação e pós-graduação, do qual a Universidade de Brasília é uma das pioneiras, e sendo um parâmetro para todo o debate sobre as ações afirmativas no Brasil desde 2002. Tem havido uma mudança das emendas e programas de disciplinas, e qualquer um de nós sabe que hoje é impossível sair ilesa ou ileso a uma pergunta sobre o conjunto de autores e autoras indicadas na discussão em nossos cursos. Não há intelectuais negras ou negros que discutiram esse assunto? Qual a contribuição dos intelectuais indígenas a respeito? E as mulheres? Quem não ouviu essas perguntas, entre outras, nos últimos 15 ou 20 anos, pelo menos, não entrou em sala de aula. Outra forma de reescrita tem sido o trabalho de pesquisa de jovens cientistas sociais ou historiadores que fazem suas teses a respeito de trajetórias e obras de autorias proscritas em certos momentos, das narrativas sobre as histórias das disciplinas e da sociologia em particular. Assim ressurgiram ou são reabilitados Virgínia Leone Bicudo, Alberto Guerreiro Ramos, Eduardo de Oliveira,
Lélia Gonzalez, Neuza dos Santos Gomes, Sueli Carneiro, Clóvis Moura, entre várias possibilidades de repensar o repertório de temas, projetos, objetos, redes nacionais e transnacionais da disciplina. Esse movimento tem sido feito, do ponto de vista do debate da diversidade, como um valor, com a voracidade também interessada e capitalista do mercado editorial. A diversidade hoje tem gênero, identidade étnico-racial, eventualmente classe. Mas isso não significa que o nosso mercado editorial tenha se tornado antirracista ou antissexista. É a percepção de que há um mercado consumidor de leitoras e leitores que precisam ser abastecidos nas universidades e também fora delas, né? Editoras e selos que vão ocupando esses espaços em diálogo com novas gerações de docentes e estudantes. De toda maneira, não é algo menor, e não será surpresa ver como resultado uma outra história da sociologia brasileira, uma outra história das ciências sociais, e para emprestar aqui a expressão, o título do livro do professor Celso Castro, para além do cânone, sendo reescrito nesse contexto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer as falas da Helena, do Jacó e do Mário Medeiros, que abordaram aspectos centrais da proposta da mesa. Eu escrevi um texto, mas como eu sou uma pessoa bastante obediente à ID, ela pediu para mim não ler o texto, para mim, eu vou cortar bastante aqui, porque a ID manda nesse programa, que nós somos todos obedientes a ela, entendeu? Então, eu vou cortar bastante o que eu tinha preparado aqui. Eu não sei foi quem disse que de 15 em 15 anos nós esquecemos o que aconteceu no Brasil nos últimos 15 anos. Eu esqueci também o nome dessa pessoa. Mas eu gostaria de falar um pouco como nós percorremos um longo caminho para chegar nesses 50 anos. A comemoração dos 50 anos da pós-graduação da Sociologia da UNB insere-se numa longa luta pela introdução da pesquisa nas universidades e nos cursos de Sociologia, levada à frente por diversas gerações de professores e estudantes. Creio que não seria incorreto apontar o aparecimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, como um marco importante por reformas educacionais que repercutiram na vida universitária do país. Na década de 60, a União Nacional dos Estudantes promoveu uma série de seminários na Bahia, em Curitiba e outros lugares sobre a reforma universitária, criticando a estrutura arcaica das universidades brasileiras, que estavam basicamente assentadas somente nas atividades de ensino. Esses seminários tiveram muita importância porque levantaram a bandeira da reforma universitária, salientando a necessidade de introdução da pesquisa no interior das universidades. Como sabemos, o desfecho da luta da reforma universitária ocorreu durante a ditadura instaurada em 64, que, ao lado de uma política de repressão com relação aos estudantes, professores, lembramos aqui o decreto 477, as aposentadorias compulsórias na USP e em vários outros lugares do país, procurou também modernizar o ensino superior. Trata-se de um momento bastante complexo e o livro do Rodrigo Pato, se não me engano o título é As Universidades e o Regime Militar, as novas contribuições sobre esse período, é um livro extremamente importante para compreender a complexidade deste momento. Ao longo da reforma universitária de 68 e nos anos subsequentes, ocorreram mudanças importantes no ensino superior do Brasil, como a institucionalização do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que pavimentou o caminho para os cursos de mestrado e doutorado em Sociologia. Também permitiu a profissionalização da carreira acadêmica, que não existia no Brasil, a introdução dos departamentos na vida universitária, a substituição das cartas então existentes, um sistema de bolsas no exterior e no país, um sistema de avaliação dos programas da CAPES. Todas essas mudanças impactaram profundamente a reconfiguração das universidades do Brasil e propiciaram, pavimentaram o caminho para a construção dos programas de pós-graduação em Sociologia.
A geração pioneira que construiu a pós-graduação em Sociologia soube aproveitar as brechas da reforma universitária de 68. Ocupou posições importantes nos órgãos federais de fomento à pesquisa, como CAPES, CNPq, passou a construir os primeiros programas de pós-graduação em Sociologia, entre os quais destaca-se o mestrado da UNB, que foi construído em 1970. A partir de então, ocorreu nas décadas seguintes um crescimento contínuo da pós-graduação em Sociologia, mudando a sua paisagem no país. Devemos lembrar que, até 1960, o país possuía apenas 2 cursos de pós-graduação, ambos em São Paulo, da Escola de Sociologia e Política, onde você se formou, não é? E da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que, como sabemos, contaram com a presença de professores estrangeiros. Gradativamente ocorreu um processo de nacionalização dos programas de pós-graduação. Em 2004, a área de Sociologia contava com 52 programas em funcionamento e encontra-se presente em todo o território nacional. Atualmente, existe aproximadamente 4.500 estudantes matriculados nos programas de pós-graduação. Em 2020, foram defendidas, se não estou enganado, aproximadamente 600 trabalhos entre dissertações e teses. Nas últimas décadas, a pós-graduação em Sociologia passou por uma profunda transformação em sua morfologia, motivada por políticas de inclusão social através de medidas de cotas, entre as quais a UNB foi uma das pioneiras. Essas medidas modificaram também a composição social das universidades, principalmente do corpo discente dos alunos de graduação e da pós-graduação, integrando parcelas de população que estavam à margem das universidades. Além disso, deve-se registrar que nas últimas décadas, a partir do programa do REUNE, Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, formulado em 2007, no primeiro governo Lula, ocorreu uma significativa renovação geracional dos docentes de Sociologia. O nosso departamento se beneficiou muito disso e hoje nós temos uma boa parte desses professores que foram contratados dentro do REUNE. Este fato foi propiciado pela criação de novas instituições federais, que demandou a contratação de novos professores, que estava represado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Só uma nota, quando o departamento nosso sofreu, acho que por volta de 1970, 1980, durante o regime do FHC, acho que em 95, nós perdemos mais ou menos quase 9 professores se aposentaram, e ficamos aqui poucos professores para segurar a barra do departamento, né? Foi um período bastante difícil para o departamento. A nova geração que integrou as pós-graduações de Sociologia, desde então, foi socializada na nova cultura acadêmica, imprimida pelas inovações da CAPES, que tende a privilegiar a produtividade em termos de publicações científicas. Além disso, muitos deles realizaram o Programa Institucional de Bolsas, o PIBIC, que imprimiu um ethos de pesquisador já precocemente. Essa nova geração, boa parte dela formada nos programas do próprio país, que, no entanto, realizaram parte do treinamento acadêmico em estágios de curta e de média duração em universidades localizadas no exterior, destaca-se por uma série de itens que eu gostaria de colocar. Primeiro, uma constante atualização de questões teóricas e metodológicas, porque é uma geração muito conectada com questões globais, com a sociologia global, que tem um trânsito muito grande com o que se passa em outros países em termos de sociologia. Pela publicação contínua, participação em eventos acadêmicos nacionais e internacionais, encontra-se também inserida em redes nacionais e transnacionais. E é uma geração também ascética. Acabou aquele intelectual boêmio. É um intelectual que trabalha o dia inteiro, vai de manhã para a academia, faz academia, volta para casa e trabalha até meia-noite. Uma geração completamente ascética, né? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar essa questão de como mudou o quadro e uma geração também que promove um microempresário de si próprio, que publica o artigo e coloca na rede, que é uma indecência isso. Eu acho isso uma vergonha, essa coisa que prima pela indiscrição, ao contrário da velha geração que primava pela discrição de sua produção. A sua produção ela não era divulgada, ela não era
ostentada. Você publica um artigo, às vezes, extremamente medíocre que posta na rede social, uma vergonha. Desse modo, essa renovação foi acompanhada por um processo de deslocamento geográfico desses docentes que foram contratados das instituições federais em direção a departamentos e programas de pós-graduação localizados em diferentes regiões do país, fato este que tem contribuído para conter contratações endógenas no interior dos programas. Acabou a contratação endógenas. Hoje os programas todos têm pessoas de várias partes do país e acabou aquele mandonismo que existia em vários departamentos, onde a contratação era feita por indicações. Desse modo, surgiu uma nova morfologia de praticantes da sociologia no país. Tal fato vem refletindo na diversificação temática, na introdução de autores que estavam sendo negligenciados, como o Mário colocou. Essa longa caminhada foi realizada ao lado da SBS e da Ampox, que tem desempenhado um papel fundamental na instituição da sociologia. As falas hoje da Edna e do Jacob mostram isso. Creio que nós temos um conhecimento razoável do passado da nossa história, assentado em trabalhos que o Mário citou, mas temos um pouco conhecimento da história presente das ciências sociais diante das profundas mudanças que estão ocorrendo na sociedade brasileira e no nosso próprio campo. Conhecemos muito o passado, mas temos muito pouco conhecimento do presente. Gostaria de terminar dizendo da minha alegria e entusiasmo de participar deste programa, onde estou há mais de 40 anos e gostaria de estar no próximo centenário desse programa. Onde estou mais de 40 anos de ter presenciado o trabalho sério e profissional de 3 gerações que o construíram. O pós-graduação do SOL, o nosso departamento é chamado SOL, caracteriza-se pelo pluralismo teórico, pelo respeito mútuo entre docentes e discentes e o corpo administrativo, por relações afetivas entre seus membros e pelo trabalho coletivo. Nosso programa pensa o local, pensa o nacional e pensa o global. Reflete e escreve sobre o Planalto Central, sobre Brasília, sobre o Brasil e sobre as transformações que estão ocorrendo em outras partes do mundo. Juntos com outros colegas do país, continuamos, através de nossas práticas, construindo a história das ciências sociais do Brasil e enfrentando o desafio de compreender e situar diante de uma pluralidade de novos fenômenos de sua história mais recente. Viva o Sol!